Vamos falar sobre regulador de tensão para sua bancada? E aí moçada, beleza? O assunto de hoje é regulador para baixa e alta tensão. Baixa para você poder ajustar rapidamente uma tensão de filamento de válvula, por exemplo, ou para qualquer circuito eletrônico, não precisa ser valvulado. E alta, aí sim, com um foco para a válvula, e esse regulador será valvulado também. Por que não? Claro que existem muitos modelos de reguladores, muitas topologias, reguladores chaveados de baixo custo, mas nós falaremos só do série mais simples de todos, aquele que você compra o componente em qualquer lojinha e consegue fazer alguma coisa legal. Esse é o circuito mais simples de todos, onde um transistor série simplesmente copia a tensão que tem nesse potenciômetro que você ajustou para a carga. Se colocar um Zener, vira regulador estabilizado. Como aqui a gente quer variar, a ideia é essa, não vai ter Zener. Você pode ter uma fonte estabilizada desse outro lado, pode ter uma fonte comum com uma ponte retificadora, por exemplo, capacitores de filtro. Basicamente o que a gente quer agora é regular. Então não vou entrar no mérito do retificador, estabilizador, nada. Esse resistor a gente coloca para que a base não fique direto no positivo e corra o risco de explodir esse transistor. A carga fica aqui. E como que esse circuito funciona? Bom, eu acho que vai ficar mais fácil de entender se a gente virar esse transistor. Concorda comigo que continua sendo o mesmo circuito, só que agora numa posição um pouco mais favorável para análise. Eu tenho aqui dois caminhos para a corrente. Um é esse e o outro é esse. Se, por exemplo, nesse ponto que eu ajustei o potenciômetro, eu coloquei 6 volts, como isso é um circuito em série, eu vou ter entre aqui e aqui, ou seja, entre 0 e a base, obviamente meus 6 volts. Entre o emissor e o negativo, eu vou ter 6 volts menos a tensão de base, que é em torno de 0,7. Portanto, nesse ponto, na carga, eu vou ter 6 menos 0,7, que é essa queda de tensão, vai dar quanto? 5,3 volts. Simples desse jeito. O emissor acaba seguindo a tensão de base. Beleza? O que a gente pode fazer para dar uma melhoradinha nesse circuito? De repente você vai usar um transistor 2N3055 para fazer esse trabalho, porque ele é para até 10 amperes, aguenta bastante coisa, só que o ganho dele é muito baixo. Eu preciso de uma corrente de base bem grande e talvez esse potenciômetro não aguente, não dê conta disso. Aí é normal nós colocarmos uma ligação Darlington. Fica assim. E aí você escolhe um transistor que aguente a corrente de base do 3055. Lembrando que como ele é um bipolar e está ligado em série com a carga, vai esquentar um horror. Eu estou olhando aqui o datasheet da ON, olha aí. Ele tem uma corrente máxima de 15 amperes, 60 volts. O ganho em corrente contínua pode girar de 5 a 20. Ou seja, no pior caso, ganho 5. Se você tiver aqui com 10 amperes, na base ele está exigindo 10 dividido por 5. 2 amperes. Nunca que esse potenciômetro vai dar conta. Vou precisar de um outro transistor auxiliar que aguente no mínimo 2 amperes, para que nas piores situações isso não seja destruído. Sugestão, o TIP 31, por exemplo, que suporta 3 amperes e tem um ganho, no pior caso, de 10. Ou seja, se aqui, por exemplo, então tem 2 amperes e o ganho é 10, ele vai drenar quanto mesmo? 0,2 ampere. Isso ainda é bastante.
mas já é muito melhor do que 2 amperes. Como o TIP 31 não vai trabalhar com 2 amperes o tempo todo, é provável que o seu circuito vá funcionar. Esse é então um circuito de baixa tensão. Você pode entrar com até 60 volts no máximo, porque é o quanto o 2N3055 costuma aguentar, dependendo do fabricante, claro. O TIP 31 é o mesmo valor. E um regulador de alta tensão, como seria? Bom, é a mesma coisa. Se você quiser montar isso com transistores que suportem alta tensão para trabalhar, ótimo, vai funcionar perfeitamente. O 3055 não é recomendado, é um transistor de baixa tensão. E os transistores de alta costumam ser mais caros e não tão fáceis de encontrar.